Olá, munícipe de São José do Rio Preto. Eu quero, a partir de hoje, a partir desse vídeo, começar a conversar com você sobre uma série de atos ilegais ou, no mínimo, muito duvidosos, praticados pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por essa atual gestão, e que culminaram com a construção ou a publicação de um edital para a construção do hospital da Zona Norte de Rio Preto. Então eu já adianto para você, isso é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa por baixo, tem muito lixo, muita podridão jogada debaixo desse tapete. E o final dessa história é o Hospital da Zona Norte. Então nós vamos começar de trás para frente. O que é o Hospital da Zona Norte? O Hospital da Zona Norte é um hospital que a Prefeitura pretende inaugurar, de média complexidade, para realizar procedimentos que foram tirados do antigo Hospital Ielar, que foi fechado. É uma obra que vai ter 4.631 metros quadrados aproximadamente, e que a Prefeitura, ao licitar essa construção, ela fez uma coisa muito diferente e que levanta algumas suspeitas. Ao invés dela contratar uma empresa para construir esse imóvel, ela já tem o terreno e ela vai ter que comprar o equipamento. Mas ela ofereceu, por meio de uma licitação, para que quem tivesse interesse em adquirir uma área de 145 mil metros quadrados da Prefeitura, que fica dentro do antigo IPA, quem tivesse interesse nisso poderia ficar com essa área e, em troca, construir o prédio do hospital dentro de um terreno que já é da Prefeitura. Então, para entender, quem quiser os 145 mil metros no IPA tem que construir um prédio de 4.631 metros quadrados na Zona Norte. O que é que o edital prevê? O edital prevê que essa construção terá um custo de aproximadamente R$ 23.036.000. Isso significa que a Prefeitura avaliou essa área em R$ 23.036.000 aproximadamente. Nós temos pelo menos dois problemas graves nisso. O primeiro é que qualquer investidor de Rio Preto ou de região sabe que aquela área não vale menos de 40 milhões de reais. A própria Prefeitura sabe disso. E sabe qual é a prova? Se você pegar o edital, dentro do edital tem a avaliação da área. E foi feita uma manobra, um malabarismo para conseguir reduzir o preço dessa área, que inclusive chegaram a supor que quem ficar com o terreno vai perder uma boa parte se for loteá-lo, porque tem que abrir ruas. E essa perda faz com que o imóvel caia o seu valor. E assim chegaram de 40 milhões em 23 milhões. Mas tem um segundo problema que é muito maior. Existe uma tabela que se chama tabela CUP, que é semelhante ou parecida com a tabela FIPE, que traz a avaliação do preço de carros. A tabela CUP, ela traz uma avaliação do preço do metro quadrado na construção civil. Nessa tabela não existe, a tabela PINE, não existe previsão de custo de hospital. Então, para poder chegar nos valores que eu vou apontar para vocês, eu procurei na tabela CUP, que está aqui para vocês olharem, o preço mais alto de construção de um imóvel comercial fino com elevador. É a construção mais cara que tem na tabela. O preço do metro quadrado pela tabela PINE é de R$ 2.202,52. Isso quer dizer que, se a gente aplicar o preço do metro quadrado na metragem do hospital, que é 4.631 metros, nós temos um custo, o mais alto da tabela, em R$ 10.201.000, enquanto o edital prevê 23 milhões. Se você dividir esses 23 milhões pela metragem, você vai ter R$ 4.973 o metro quadrado, ou seja, um superfaturamento de 125% em cima do valor da tabela PINE. Isso significa que com esse preço você construiria 2 hospitais e ainda sobrava dinheiro para construir mais um quarto de um terceiro. Para facilitar para você que ficou perdido com esses números todos, eu vou traduzir isso de uma forma bem simples. O que é que a Prefeitura está fazendo? A Prefeitura está pegando um imóvel que
todos os investidores de Rio Preto, todo mundo que trabalha no ramo imobiliário em Rio Preto, concorda que vale cerca de 40 milhões e está entregando por 10 milhões, que é o custo real da obra. É um superfaturamento de 292%. Isso significa que daria para construir quase 4 hospitais com o valor real da obra, e não um. Agora a pergunta que eu faço: qual o interesse da atual gestão em dar um presente tão bonito para a Construeste? Sim, quem ganhou a licitação foi a Construeste. Ela, de novo, você está de acordo com isso? Você concorda com esses números que foram mostrados? Você concorda com isso que foi feito? Então eu quero finalizar esse vídeo dizendo que se você ficou revoltado, teve gente que aplaudiu. E se você quer saber quem aplaudiu, eu vou deixar você com a imagem para você ver e lembrar em quem você não deve votar na próxima eleição.